querem usar o conhecimento da Ásia, usar a criatividade da Ásia, usar os desenhos da Ásia, mas não querem representar os asiáticos. Você já viu esses filmes aqui? E você também percebeu o quão zoado eles são? Hoje eu vou te explicar 10 filmes que fizeram whitewashing e yellowface. Vamos lá? As produções de Hollywood são gigantescas e elas sempre tentam contar uma história, mas eles às vezes não fazem isso da melhor maneira, né? Tem várias produções que elas sofreram um grande embranquecimento aí, né? Uma paleta mais clara, e a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Eu sei que isso acontece com várias outras etnias e raças não brancas, né? Mas hoje eu vou me concentrar na galera que fez isso com o leste asiático. Primeiro de tudo eu vou te explicar o que é whitewashing e yellowface. O whitewashing é quando eles pegam personagens que normalmente eram de outra etnia, né? Neste caso que a gente tá falando aqui, vão ser personagens asiáticos e colocam pessoas brancas para realizar esse personagem em tela, tá? E o yellowface é similar ao blackface ali, tá? É quando eles utilizam de maquiagem, props, etc, para fazer com que aquela pessoa que originalmente, né, ela é branca, se torne uma pessoa asiática, né? Pareça com uma pessoa asiática. Isso acontece e acontecia mais, atualmente é um pouco mais difícil, mas acontecia muito lá em Hollywood e a gente vai falar sobre exatamente isso, tá? O primeiro que eu vou trazer para vocês é um caso de yellowface. Em 1937, Louis Rainer protagonizou Terra dos Deuses, que é um longa que se passa na China, com chineses. O problema é que nem Louis Rainer nem Paul Muni, o seu protagonista ali, né, o seu colega de cena, nenhum dos dois era amarelo, né, os dois eram brancos. Nesse mesmo filme, Anna May Wong foi cotada para fazer a protagonista, que a Louise fez. A gente tem histórias que os testes dela, né, fizeram adultos chorarem, assim, de tão boa performance que ela levava. O problema é que a gente já sabe como é que essa história termina, né? Ela não foi escalada pro papel, e quem fez o papel foi a Louise, e a Louise ganhou um Oscar por ele. Enquanto isso, a Anna May Wong nunca foi indicada para premiação. Se você quiser saber um pouquinho mais dessa história, realmente entrar dentro desse mundo, a série Hollywood do Netflix foi produzida pelo Ryan Murphy. Ela conta um pouquinho dessa batalha aí que aconteceu, mas ela dá um final feliz para Anna May, o que não aconteceu, tá? Então assim, eu vou deixar o link do Netflix aqui embaixo, mas eu também vou deixar um link de uma matéria que comprova alguns fatos e, né, fala que alguns realmente são só ficção mesmo. No número 9 a gente tem Bonequinha de Luxo, que é um filme super amado por muita gente, inclusive por mim. Mas esse filme tem alguns problemas e um deles é o Mickey Rooney fazendo um yellowface ali bem forte. Porque ele faz o papel do senhorio Niyoshi, né, que é o senhorio da Holly, que é interpretada por a Audrey Hepburn. Let's go, lady! This time I'm warning you! I am definitely this time going to call in the police! E esse papel, ele veio com muita maquiagem ali e também trouxe um estereótipo dos amarelos vistos pelos brancos, né? Então assim, é uma coisa bem chata de se ver quando você tem esse conhecimento e você entende tudo o que acontecia naquela época. Então eu recomendo de vocês lerem alguns artigos sobre isso e depois assistirem o filme e entender o porquê que eles fizeram aquilo de maneira tão grotesca. Aí você me fala, nossa, Victor, mas isso foi há 60 anos atrás. Entendi, então vamos pro nosso número 8, que eu vou te falar um caso bem recente aí. Em Quebrando a Banca, um filme de 2008, temos o nosso protagonista, Ben Campbell. Ele é um estudante jovem ali do MIT que meio que descobre como utilizar a matemática para ajudar ali nas apostas, né, ganhar apostas no Blackjack, no 21. O problema desse filme é que o personagem que inspirou o Campbell foi o Jeff Ma, que é esta pessoa aqui. E quem interpretou ele foi o Jim Sturgis. Mais uma vez, a branquitude aí mandando ver no whitewashing. O nosso próximo caso é um vencedor de Oscar, que é o filme Argo, de 2012. Ele é um filme que se passa em 1980 durante a crise do Irã. Agentes da CIA precisavam retirar refugiados da Embaixada do Canadá no Teherã, capital do Irã. Dentro desse meio,
Tem a Coralie Jack, que na verdade é assim, e ela foi representada assim. E fora que esse filme tá cheio de whitewashing, entendeu? Assim, é cheio de whitewashing, é o Ben Affleck protagonizando uma pessoa que não é branca, então assim, super problemático, tá? Então não vou falar muito sobre isso, vamos pro próximo caso aí. Em sexto lugar, temos a nossa queridinha de Hollywood, Emma Stone, né? A Emma Stone, ela protagonizou o filme Sob o Mesmo Céu, onde a personagem dela tinha aí um mix de culturas, né? Um mix de traços, que é bem complicado dizer que a Emma Stone parecia qualquer um desses traços. A personagem da menina tinha ascendência havaiana e chinesa, o que não é muito legal de pensar porque, como eu já disse, a Emma é branca. Ela pediu desculpas oficialmente, né? E também ela pediu desculpas durante uma brincadeira que a Sandra Oh fez no Emmy de 2019. A Sandra Oh estava elogiando como Um Podre de Ricos foi representativo para nós asiáticos americanos e asiáticos em geral, né, que vivem aqui nas Américas e no Ocidente em geral, quando ela falou que o último filme que fez isso foi o Sob o Mesmo Céu. E aí a Emma deu um grito lá da plateia pedindo desculpa. It is the first studio film with an Asian American lead since Ghost in the Shell and Aloha. Lembrando que a Sandra Oh tava de deboche, tá, gente? Não leva isso em consideração, não. Pro nosso quinto lugar, vamos de Avatar. Infelizmente. Avatar, o último dobrador de ar, foi um live action inspirado na série da Nickelodeon, né? Avatar, The Last Airbender e tal, é o mesmo nome. Ele é péssimo em todos os aspectos possíveis. O filme é horrível, sim, horrível. O plot é uma porcaria. Só que a gente tá aqui pra falar de whitewashing, né? E não falta nesse filme não, viu? Todos os personagens de Avatar são racializados de alguma maneira. Então você tem ali pessoas que são tibetanas e diversas outras coisas mais focadas ali na Ásia. Enquanto no cinema você tem todo mundo que é branco. Todo mundo é branco. Todo mundo. Menos o vilão. Porque o vilão é racializado. Será por quê? Eu vou fingir que eu não sei, mas assim, deixo aí essa reflexão pra vocês. Em quarto lugar, a gente tem mais uma bomba de anime que foi levado para live action, que é Dragon Ball Evolution. Ô, tristeza, né? O filme ele até conta com, né, pessoas asiáticas fazendo ele, mas o Goku, que é o personagem principal, é um menino branco. Sério? Mas tem gente que ainda fala que a gente não sabe qual é a etnia, né, a raça do Goku, mas eu vou explicar isso mais lá pro fim do vídeo, porque a gente tem outros casos onde as pessoas questionaram isso quando essa discussão foi levantada. Então eu recomendo que você espere até o final do vídeo para a gente conversar um pouquinho melhor sobre esta questão do personagem não ter a raça e a etnia realmente estabilizada, né? E antes do meu top 3, eu vou pedir para que você curte esse vídeo se você gostou, para você se inscrever no canal, assinar o sininho, porque você não vai perder nenhum vídeo para chegar aqui no canal, que já tem bastante coisa planejada, bastante coisa legal. E que você também me siga em todas as redes sociais, que no caso são só duas, que é o Instagram e o Twitter, tá? Nas duas é @vetacato. Eu sempre posto bastante coisa legal lá, sempre posto alguma coisa de bastidores, ou sempre trago uma discussão que tá subindo aí, alguma coisa polêmica. Eu sempre chego primeiro lá do que vai chegar aqui no canal, tá bom? Então vamos pro top 3. E não poderia faltar o nosso BR na lista, né? Porque em 2016 estreava na Globo a novela Sol Nascente. E ela contava com Giovanna Antonelli no papel principal e Luiz Melo como pai dela. Só que na verdade isso era pra ser um pouquinho diferente, viu? Porque na verdade era pra ser a Dani Suzuki como papel principal, né? E o Ken Kaneko como pai dela, não o Luiz Melo. E aí o que aconteceu? A troca do Ken Kaneko rolou sem grandes explicações e tal, rolou post aí nas redes sociais, e aí até o Ken ficou sabendo por outras vias, digamos assim. A da Dani Suzuki, a explicação oficial foi que ela era muito velha pro papel. E aí rolou o casting da Giovanna Antonelli, né? Mas a gente já fala sobre isso. Tempos depois, a Bruna Issô tava fazendo ali várias lives no Instagram dela sobre representatividade asiática, né? A representatividade amarela no Brasil. E aí ela chamou a Dani pra falar sobre isso. A Dani
conversou bastante e tocou nesse assunto da novela Sol Nascente. Você vai poder ver essa entrevista completa ou aqui no izinho e na descrição aqui embaixo. Na verdade, você pode ver nos dois, que eu vou colocar nos dois. A Dani contou que o Walter Negrão, que é o autor da novela, né, junto com outros 2 coatores e tal, ele escreveu a personagem baseada na vida dela, da própria Dani, né? Que também essa informação já foi confirmada pelo próprio Walter Negrão um pouco depois, tá? Que essa polêmica inteira rolou. O negócio da explicação da Globo e tal, da Globo não, desculpa, né? Da direção da novela, que a própria Dani disse que ela era muito mais velha pro papel e tal. Foi rolando e a Dani comentou isso na entrevista. O negócio é que a Giovanna é 2 anos mais velha que a Dani, entendeu? E pra explicar toda a história, pra amarrar toda a história, né, eles fizeram ali um yellow face com o Luiz Melo. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? What the fuck? E eles alteraram a história, alteraram a narrativa para que a Giovanna Antonelli pudesse sim participar como protagonista, né? Eles colocaram como se ela fosse uma filha adotiva do casal e não uma filha biológica, né? Herdando assim os traços racializados. Mas como ela era uma filha adotiva, ela não herdou esses traços, mas ela sim herdou o papel na novela, né? Essa história meio que deu uma explodida um tempo atrás e a UOL, né, a coluna de entretenimento da UOL, eles foram atrás da Globo para falar sobre isso e a Globo deu uma nota aqui que eu vou ler para vocês, tá? Desconhecemos as informações prestadas. Os critérios de escalação das obras da Globo são técnicos e artísticos. São avaliados vários aspectos, como adequação ao perfil do personagem, disponibilidade do elenco, composição total do casting, entre outros. E essa decisão não cabe apenas a um profissional, e sim a um time, composto por autor, diretores e diretoria de entretenimento da empresa. Assinado Central Globo de Comunicação. Outra que se manifestou com todo esse caso foi a Giovanna Antonelli, que ficou pistola no Instagram. Ela mandou várias indiretas aí, e uma delas foi um comentário ali que ela falou assim: jamais disputei ou troquei papel com essa atriz na minha carreira. Colocar meu nome nessa situação é vergonhoso. A coluna da Fabiola Hyper também falou sobre isso, mas a coluna falou lá em 2016, quando essa história rolou. A jornalista também escreveu que houveram boatos aí que a Giovanna Antonelli teria mandado o marido dela, que no caso é o diretor da novela, né, retirar a Suzuki do papel, né? Mas a gente nunca vai confirmar se isso é verdade ou não, tá? Eu só tô trazendo fatos aqui que foram acontecendo e aí você, né, vê o que você acha. Depois dessa treta toda, o que tem? Mais treta, porque o nosso segundo lugar é mais polêmico ainda. Na segunda posição, a gente tem a Tilda Swinton, né, lá em Doutor Estranho. Porque ela fez um personagem, né, que é o Ancião, ou como no filme, né, a Anciã, que é um personagem também tibetano, como lá a galera de Avatar, algumas pessoas lá em Avatar. E a Tilda Swinton é branca, né, aí não rolou muito bem não. A Tilda, ela até tentou falar um pouquinho sobre falar que, tipo, trocaram o gênero, né, e tal. Mas o problema é que você troca o gênero, mas você faz whitewashing, né? Trocou 6 por meia dúzia. E, em primeiro lugar, a gente tem Ghost in the Shell, né? O Fantasma do Amanhã, se não me engano, esse é o nome no Brasil. Que é protagonizado pela nossa queridíssima Scarlett Johansson, né? Que não parece ter muita vergonha aí com as coisas que ela faz. Um dos casos mais famosos dessa lista, até porque o filme fez muito sucesso, o mangá faz muito sucesso, o anime faz muito sucesso. Ele conta a história da Motoko Kusanagi. Gente, eu não sei se eu tô falando esse nome certo, até porque eu não assisti o anime, eu assisti um pedacinho, na verdade, do anime, mas eu assisti mais o filme, realmente, pra falar mal. Ela é uma ciborgue com treinamento militar, que depois de umas missões aí, vai lembrando de como a sua vida era quando ela era humana, 100% humana. O problema é que a nossa vigilante, né, a Motoko, é amarela, é japonesa, e a Scarlett Johansson é branca. E aí a gente volta naquela discussão do Goku, porque muita gente fala que a Motoko, ela é uma robô, né, e a gente não vê traços japoneses nela. E aí a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais séria desse vídeo. A gente brincou bastante até agora, mesmo falando sobre assuntos sérios, que é whitewashing e o yellowface. Mas a gente sabe que tá tocando brincando e tal, mas agora eu vou falar um pouquinho sério. O problema desse discurso de você dizer que
ou o Goku ou a Motoko, a gente não sabia muito bem das ascendências deles, ou até gente que fala sobre Avatar, né? Porque a gente não sabe de onde aquela galera de Avatar veio, porque são tribos e tal. É você deixar a branquitude passar ilesa de roubar, né? Roubar não, porque eles estão pagando pra isso, né? Eles compram esses produtos que vêm da cultura asiática e eles embranquecem ele inteiro. Ou seja, eles querem usar o conhecimento da Ásia, usar a criatividade da Ásia, usar os desenhos da Ásia, mas não querem representar os asiáticos. E também sobre isso, eu quero fazer um teste com você. Se eu pedir pra imaginar a etnia desse boneco aqui, você vai pensar que ele é branco, né? Exatamente. Porque tudo que não tem etnia definida é branco pra gente. E isso é um problema. Porque a gente sempre tem que pensar que essas pessoas, essas coisas, tudo ao nosso redor tem que ser diverso. Tem que representar as pessoas. Pra galera do Japão que escreveu a Motoko ou o Goku, eles são asiáticos. Porque eles se veem naqueles personagens, entendeu? Porque, não tem olhos puxados, não tem pele diferente da branca, né? Porque muita gente fala que asiáticos são brancos porque a pele em si não é amarela. Gente, ninguém aqui é o Simpsons, tá? Mas o negócio do anime, gente, é que os olhos grandes, toda essa brincadeira, é um estilo de desenho. É um estilo de desenho pra representar. Se você não vê essas pessoas como asiáticas, eu tenho uma péssima notícia pra você. Porque elas são, tá? Tudo que vem da Ásia, desenhos da Ásia, filmes da Ásia, etc., diretamente de lá, é um reflexo da cultura e da sociedade asiática. Então, sim, são asiáticos, porque eles vêm de lá. Então eu queria muito que vocês tentassem entender essa possibilidade, pensar no que eu falei sobre o bonequinho, porque sim, é uma reflexão que a gente precisa ter ela. Então é isso, gente, eu convido vocês para fazer essa reflexão do mesmo jeito que eu fiz. E aí, se você quiser comentar aqui embaixo a sua ideia, comentar a sua dúvida, eu posso tentar responder, sem me xingar, por favor, sem briga, né? Vamos espalhar aí o amor, reflexão, diversidade. Se você quiser também me seguir nas redes sociais e me chamar lá, eu super respondo. E a gente pode começar a conversar, começar uma conversa super legal, pensar mais. Então me segue aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo pra chegar em mais gente. E se você quiser também compartilhar ele, vai me ajudar bastante, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau!